Eu não acredito que eu assisti Guerreiras do K-pop. Esse vai ser o título do vídeo, porque eu realmente ainda não acredito. E eu acho que o pior disso tudo é porque eu gostei. Eu gostei de um filme de menininhas que cantam K-pop e matam demônios. Eu posso vir aqui falar mal de muitas coisas, xingar carecas, amaldiçoar minha raça baiana, questionar a saúde mental de vocês, mas eu tenho culhões pra chegar aqui e dizer que essas 3 bonecas malditas serviram muito Kant, Pulse, e as mamães barbarizaram. Tive que usar todo o dialeto de mulher viado do meu repertório porque as divas realmente entregaram. Eu tô aqui escolhendo qual das 3 queridas eu vou usar de ícone pra mandar desconhecidos SMT no Twitter. Com qual vídeo de apresentação de danças dela que eu vou colocar de fundo pra dar minha opinião mais imprópria e suja que um ser humano pode ter. Eu já tô imaginando tudo. E eu confesso que o nome não é muito atrativo. Guerreiras do K-pop. Parece que as meninas vão guerrear e se degladiar contra o mundo todo por causa de K-pop. Mas o nome da obra original seria K-pop Demon Hunters. Traduzindo seria tipo caçadoras de demônios do K-pop. Acho que fica menos pior, né? Um pouquinho mais interessante. Com esse nome que eles colocaram, me dá a entender que as meninas são guerreiras por escutar K-pop. Que, pensando bem, até que eles não estão errados. Mas, antes de tudo... E aí, eu sou a Skyknes, já vai deixando logo o seu like aí, hypa o vídeo, que é muito importante pra gente poder espalhar a palavra do nosso canal por aí. E lembrando que os membros já assistiram esse vídeo, então, membrane-se, caralho, se você quiser apoiar ainda mais. O filme começa com um background antigo sobre o mundo estar infestado de demônios que assolam o mundo para tomar a alma das pessoas, e a alma dessas pessoas vai tudo pro rei dos demônios, que dá mais força para ele, o Guimá. Até que surgiu um grupo de 3 caçadoras que cantavam músicas de coragem e de esperança. E cantar essas letras faziam que as pessoas sejam protegidas, porque criavam uma barreira chamada Honmun, fazendo com que os demônios não consigam sair do inferno. A frase "quem canta os males espanta" nunca fez tanto sentido agora. Se eu soubesse que era fácil assim, só cantar e os demônios saíam da sua vida, eu nunca tinha cantado perto do meu ex. Daniel, por favor, volta! Então, a cada geração vai surgindo novos grupos de 3 caçadoras que vão cantando pro mundo todo pra afastar os demônios. E cada geração tem seu estilo de música diferente, né? Anos 80, 90, 2000. E todas essas é obrigatoriamente fazer sucesso, com milhares de pessoas sendo seus fãs. Não venha com sua cançãozinha do coração dizer que arte não é só números pra apoiar o artista da sua cidade, que pra afastar os demônios não pode ser flop. Que nem os demônios levam a sério os cantores que não estão no top charts. Imagina a humilhação da pessoa de querer afastar os demônios com música feita no BandLab. É pra afastar ou é pra atrair? E das cantoras da geração passada, sobrou uma mulher que treinou 3 meninas pra essa nova geração. A Mira, que é a bad boya do grupo, a com personalidade forte, uou, quebradora de regras. A Zoe, que é a fofinha, a kawaii desu do grupo, mas manda muito bem em rap. E a Rumi tá aí só porque é uma Nepo Baby, porque a mãe dela morreu e a mulher que tá treinando elas era do mesmo grupo que a mãe da Rumi era. Então, já que a mãe morreu, ela pegou a Rumi pra criar. E eu gosto que nesse filme tem exatamente a representação dos fãs de K-pop. Tem as adolescentes que tem stan no Twitter, as crianças que vão esquartejar sua família e denunciar sua conta até cair se você falar mal do idol delas. Tem também as gays e a cota hétero que não se assumiu ainda. Aí, antes delas fazerem o último show de sua turnê, os demônios se fingem de humanos que estão controlando o seu voo para tentar matar elas, mas elas já estão calejadas, percebe que são demônios e eles viram a forma demoníaca deles e elas começam a cantar e destruir os demônios na pancadaria. Eu não consigo pensar em nada mais másculo do que macetar demônios até sua morte com musiquinhas de garotas no fundo. Isso é puro cinema. Slay!
Isso é basicamente Demon Slayer pra mulheres e gays. Não que Demon Slayer não seja, né? Só não tem cantoria. Elas fazem a sua última apresentação da turnê e a única coisa que elas querem depois de 2 semanas de trabalho árduo é o seu sofá. Mas a Rumi, que é inimiga do desemprego, faz com que elas cancelem as suas férias para lançar um novo single, para elas conseguirem fazer com que a sua nova música bombe e fortifique a barreira. E tá tudo dando certo, a música já tava no top 1, mas temos a informação que a Rumi esconde o seu corpo com roupas que cobrem o seu corpo todo, porque na verdade ela é um demônio. E tem as marcas do demônio. Mas ela não é um demônio completo porque sua mãe era normal, era uma caçadora. E o seu pai que era um demônio. E se ela nasceu assim, é porque a mãe dela fudeu com um demônio. Então isso quer dizer que eu posso... Não, deixa pra lá. E com o passar do tempo, as marcas, né, elas vão aumentando. E já ultrapassou um grau que a voz dela tá falhando por causa disso. Então as meninas levam ela pra um médico que trata a voz e que passa tônicos pra idols famosos. Ele diz que a voz dela tá falhando por causa de estresse excessivo. E que a voz dela só poderia voltar quando ela começasse a relaxar mais. E óbvio, tomar os tônicos dele. Esse filme é tudo que o The Weeknd tentou em fazer em Hurry Up Tomorrow. Uma estrela do pop que literalmente não consegue controlar os seus demônios e a voz vai falhando por conta do estresse. Só que a diferença é que até boneco 3D consegue ter mais expressão facial do que o The Weeknd. Aí o médico vai lá e dá uns tônicos milagrosos, mas depois descobre que ele é uma farsa, porque tinha uma foto delas grudada na parede, sendo que elas nunca foram lá. Parece que as crianças chinesas não trabalharam na montagem o suficiente. Aí, como nenhum demônio consegue derrotar elas porque elas estão muito fortes, e como também eles já estão ficando sem tempo porque a Runmun, a barreira, está cada vez mais se fortificando e se ela ficar totalmente dourada, significa que todos eles vão ter morrido. E aparece um homem meio demônio chamado Jin-Hoon que sugere que enfrentem elas com uma boy band demoníaca, já que ninguém consegue bater de frente com elas. Então essa boy band acidentalmente se encontra com as meninas saindo do médico e, meu Deus, são os meninos, gente, o Jin-Kook, o Jin Pusitai Tets, com seus cabelos lambidinhos, cabelos dentro do zói, seu corpão sarado e calça colada, que tem que fingir que não são uns tonhões de quase 40 anos para as meninas acharem fofinhos e inocentes. Ai, meu Deus, um Jungkook acabou de ficar de pau duro. Coitadinho, os meninos não têm a malícia. Eles nem devem saber que tem pica. É igualzinho na vida real, porque esse demônio que se finge de inocente e fofinho tem quase 500 anos. As meninas de primeira vista ficam apaixonadinhas com seus corpos sarados e gostosos. Tem até uma ceninha de dorama com aquela música mas na real eles não são nada fofinhos, eles são uns snobs. E eles, os Sadia Boys, lançam sua primeira música ali na frente de todo mundo e ela automaticamente vira top 1, desbancando a nova música das meninas. E olhando pra esse demônio, agora eu entendo porque a mãe da Rumi deu uma fudidinha com um. Você sabe que os garotos do Sadia são demoníacos quando eles não ficam um tempo no limbo dos artistas fracassados e vão direto pro top 1. Então é isso que o filme tá me ensinando, que boy band de K-pop é tudo demoníaca. Bem que minha avó dizia que Hello Kitty, K-pop, tudo que vinha da Ásia era do Satanás e que se eu não escolhesse uma faculdade logo eu não ia ser ninguém na vida. Em pelo menos uma coisa ela tava certa. Então, os Saja Boys começam a fazer sucesso em todo mundo. Em criança, véi, gay, normal. E para uma boa carreira de K-pop funcionar, todos eles estão condicionados a irem em programas de humor e fazer palhaçadas. Aí, no caso, eles tiveram que tomar pimenta numa mamadeira igual bebês pra ficar engraçado. Por que o povo da Ásia gosta de torturar os seus idols? Os caras tomando pimenta malagueta na mamadeira e os filhos da puta rindo, sem alma!
É obrigatório todos os idols entrarem numa cadeira elétrica e terem seus mamilos grampeados por choque ao vivo na TV em troca de diversão do povo asiático? Por que eles fazem isso? Por quê? Aí as meninas veem que ele tem as marcas do demônio e sabem que tem que derrotar eles, fazendo com que ela ganhe por música mais bombada em um evento grande. Agora é meninas contra meninos, azul contra rosa, garotas shed, supremacia, femcel versus garotos viadinhos que cantam música sobre refrigerante. Eu amo quando servem garotas másculas, porque enquanto as garotas estão cantando música com o nome letal, onde se consiste em dizer que vão fazer os demônios sofrerem e que eles têm cheiro de escuridão porque eles vêm de lá, e dizer que vai arrancar o seu coração e torturar, os meninos cantam que o gosto da pessoa tem um sabor tão doce que chama ela de meu pequeno Guaraná. Faz meu corpo esquentar, o meu Guaraná, meu pequeno Guaraná. E longe de mim querer falar mal do trabalho alheio. Todo mundo sabe que eu sou muito respeitosa. Mas que desgraça de música ruim são essas dubladas pra português? Em inglês, as cantoras estão no ritmo, dando a vida no vocal. Encontrei rebelde demais, se comporta mal. Foi isso que eu sempre escutei. Mas em português parece que contrataram a mulher que canta no Couvé aqui na esquina, que mistura música internacional com forró. Tipo, não combinou nada com a proposta. Em inglês tá muito mais pop. Não é à toa que uma das músicas dessas meninas do grupo Huntrix tá agora no top 1 global do Spotify. Alguém tira o Spotify dessas crianças? Onde já se viu criança ficar ouvindo música de bonequinha 3D? Criança, que é criança mesmo, tem que ouvir dom, 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 dom. Eu tava aqui no baile escutando aquele som. E tem que ouvir ai, 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 ai. Essa novinha profissional, ela senta gostoso demais. Criança coreana é tudo bobinha, né? Por isso que tem que colocar pra trabalhar cedo mesmo, pra saber como é que é a vida lá fora. Elas vão atrás dele depois desse programa pra tentar matar eles, mas o Jin-Yoon vê as marcas no corpo da Rumi e no momento ele esconde para as meninas não conseguirem ver. Mas depois ele manda uma mensagem por um tigre azul dizendo que queria se encontrar com ela. E é isso que eu chamo de humor. Um tigre parecendo que tá na noia, cheiradaço, que surge do nada pra mandar uma mensagem pra ela e não consegue deixar o jarro em pé. Isso que é humor, meus caros, isso que é humor. E ele ainda entrega o envelope na língua, como se ele estivesse mostrando um LSD na boca dele. Meu Deus, isso só melhora. Garotas matando demônios, viadinhos cantando sobre Guaraná e apologia a drogas. Foi exatamente isso que eu pedi a Deus. Aí o Jin-Yoon pede pra Rumi pra eles dois se aliarem porque eles têm algo em comum, que é, né, ser meio demônio. E que entende totalmente ela por isso. Mas, ao contrário da Rumi, o Jin-Yoon, ele não nasceu demônio. Ele desenvolveu a demonice pelos sentimentos negativos do Jin-Yoon. A vergonha, a insegurança e o ódio de si mesmo. Porque ele e a família dele eram moradores de rua passando fome. E ele só tinha sua voz e o seu banjo para poder sustentar a mãe e a irmã dele. Mas não dava para sustentar sua família. Então, sentindo todos esses sentimentos, em uma noite ele ouviu a voz do Guimá, o pai dos pais do Satã, e ele praticamente vendeu a sua alma pro demônio para conseguir sucesso e tirar a família dele da pobreza. Igualzinho ao Lorde da vida da Xuxa. Até o rei gostou da voz dele e ele e a família dele começaram a morar no palácio. Mas a cada dia as marcas do demônio foi aparecendo mais no corpo dele. E as marcas foram se espalhando mais e mais, e ele foi condenado a viver sozinho no inferno e a família dele foi expulsa do palácio. Então, as marcas do demônio são como uma vergonha para ele, assim como é da Rumi. Essa animação retrata bem a realidade. Se tornar um demônio por causa da vergonha profundamente enraizada, me parece muito católico. Mas ela não se envergonha disso porque não foi do controle dela ter essas marcas, diferente do Jin-Hoon.
Ela nega qualquer conexão com ele porque ela quer destruí-lo, mas ela vai percebendo que ele é um cara doce, tem sentimentos. Então, em outro momento, ela pede ajuda do Jin-hoon pra ela e o grupo dela ganhar a batalha de música, porque assim o Honnun, a barreira, fica totalmente dourada e todos os demônios são destruídos. E a barreira podia salvar e libertar o Jong-hoon de ser um demônio, já que ele só fez isso porque ele tentou tirar a família dele da pobreza. Mas algo que ela não sabe é que quando ele vendeu a alma pro demônio, ele não levou a família dele pro palácio junto com ele. Ele abandonou sua irmã e sua mãe na rua. E é por isso que as marcas só aumentam, porque ele tem vergonha do que ele fez. E vai passando um tempo que eles vão se encontrando e sendo amigos, que no começo do filme as marcas na Rumi estavam impedindo ela de cantar pela vergonha de si mesma, mas por conhecer o Jin-hoon e criar toda essa conexão com ele, parece que a voz dela vai voltando gradativamente por causa dele. Então eles estão tendo um dueto super mágico, falando de conexão, esperança, confiando um no outro, e as vozes que ele tanto reclamava que ecoava na cabeça dele também começou a sumir porque a Rumi estava ajudando ele a não sentir ódio e vergonha de si mesmo. Obrigada, guerreiras do K-pop. Agora essa é a minha meta de relacionamento com alguém. Ter uma conexão tão forte que viramos seres cósmicos que voam unidos pela nossa desgraça um do outro e ter um pet drogado. Só que tem dois detalhes nessa história. Ele não contou toda a verdade pra ela, que teria abandonado sua família, e a criadora do grupo desde o começo não deixa com que a Rumi fale para as outras meninas que ela é um demônio. Por isso que ela se sente tão envergonhada também, porque ela também não tem mais ninguém para falar sobre isso além da mulher. Então com Jin-hoon foi a conexão perfeita, porque além dela poder conversar com ele sobre isso, ele entende exatamente ela, porque eles passam a mesma coisa e ela consegue se abrir totalmente para ele. Ele diz que vai conseguir ajudar ela, fazendo com que os Saja Boys não se apresentem e elas ganhem o evento e acabar com todos os demônios através do Honnun. Mas o pai dos pais do Satã, o Gin-ma, faz a cabeça dele dizendo que a Rumi só gosta dele porque ela não sabe o que ele fez com a sua própria família e o quão podre ele é. Mesmo ele se arrependendo de tudo e tendo uma alma boa. E ele se deixa levar pelas palavras do Gin-ma e substituem as outras meninas do grupo do Huntrix por demônios que rasgam a roupa da Rumi, fazendo com que todo mundo veja as marcas, incluindo as amigas. Que essas amigas também sempre achavam que ela estava escondendo alguma coisa, porque elas iam pra casa de banho e a Rumi não caía, a piscina também não caía. Sabe, nada que possa mostrar o corpo, ela ia. E elas ficam muito putas com a Rumi e dá as costas pra ela, porque agora tudo mudou, porque ela é um demônio, né? Ela fica muito decepcionada porque ela viu que o Jin-hoon tinha feito tudo isso, mas ele já tava todo consumido pelo ódio de si, por ter deixado a família lá enquanto ele tava enchendo o bucho de tudo de bom e do que há de melhor. Ela ainda tenta convencer ele que ele não é o erro que ele cometeu, mas ele diz que eles são assim, são demônios que precisavam conviver com dor e infelicidade pelo resto da vida, incluindo ela. Então, os Saja Boys convidam a cidade inteira para o maior show deles no mundo. E as pessoas que já estão hipnotizadas pelo Satã vão. E eles começam a cantar para o mundo todo ouvir e todos os demônios roubarem as suas almas. A gente acha que ritual satânico está em matar galinhas, fazer oferendas, enquanto ele tá bem abaixo do nosso nariz. Apresentações de K-pop. Faz muito sentido o K-pop ser satânico, porque eles conseguem reunir fãs de todo o mundo e de várias categorias sociais, raça, idade, e qualquer produto que os idols façam tem milhares e milhões de vendas. É como se o K-pop fosse uma seita satânica com homens afeminados. E faz mais sentido ainda, porque quando eu penso em demônio virando gente, eu automaticamente penso em uma gay sarcástica que usa old e mona. E é impossível você sair de uma briga com uma gay sarcástica sem querer se matar. A Rumi decide que não vai se esconder e ficar cobrindo suas marcas, e vai cantando contra os Saja Boys pra vencer os demônios. E as outras meninas veem que tá todo mundo sendo roubado as almas e vai lá ajudar a Rumi, mas a força contra eles não era o suficiente, já que a barreira já tinha se quebrado e tava todo mundo perdendo as almas pra eles. Até que o Jin-hoon se coloca na frente da Rumi
pra salvar ela e o mundo todo, porque com a conexão que eles tiveram, ela conseguiu salvar a alma dele e libertar ele. Então, ele se matou dando a alma dele pra ela conseguir vencer o Guimar, a força do demonhão que já tava enorme. Não, Ji-hoon, não se mate, você é muito sexy pra morrer, não! Agora, homens, vocês se fuderam, porque os padrões estão mais inalcançáveis que nunca agora que um demônio gostosão do abdômen intricado deu a sua alma pra salvar a sua mulher e salvar o mundo todo. Agora não adianta pagar continha, abrir porta de carro, essa é a nova ideia de date. Nós criamos uma conexão tão forte, mas tão forte, que você me dá a sua alma e você se mata logo após. Então, com a força da cantoria das meninas, o Guimar é destruído e as almas das pessoas voltam pro seu corpo, salvando o planeta inteiro e tudo ficou bem no final. Menos pro tigre drogado que ficou com pais divorciados. Não! Ele não merecia isso! Ele só merecia amor, carinho e uma carreirinha de pó. Eu comecei Guerreiras do K-pop sem expectativa, com muitos julgamentos, e ele me ensinou que nós não somos os nossos erros, que deveríamos nos perdoar aquilo que nos aflige tanto, já que nós nos arrependemos amargamente, que confiança é a base de tudo, que K-pop é do satanás e que garotas mágicas deveriam existir para salvar o mundo dos verdadeiros vilões. Os homens. Não tem como dizer que eu não gostei. Guerreiras do K-pop servem música, servem história, servem construção de romance e final trágico, serve humor. Tudo aquilo que Amores Materialista tentou fazer e não conseguiu. Na verdade, só conseguiu o final trágico de ter que ficar com um pobre. E pra esse filme tá entre os melhores que eu assisti esse ano, diz muito sobre a indústria filmal. É levinho, é reconfortante, ok, guerreiras do K-pop. Leve todo o meu dinheiro e leve minha alma, foda-se. E é com essa que eu me despeço. Deixe aqui nos comentários sua indicação de filme, anime, série aqui embaixo. Deixe-me saber a sua opinião sobre guerreiras do K-pop. E não se esquece de se inscrever no canal, ok? Tô de zóio. Tchau.